Olá, galera, tudo bem? Mais uma semana, então estamos juntos. Vocês notaram que nossas aulas aí, o número de atividades ele está um pouco menor porque a gente está teve uma redução na nossa carga horária. Falta pouco para a gente terminar o ano, como eu tinha explicado na primeira aula, tá bom, gente? Então, na aula de hoje a gente vai dar uma olhada. Eu vou postar esse vídeo aqui para vocês, onde vocês vão poder conhecer Vou começar a conhecer uma nova ferramenta que é o Google Planilhas e semana que vem vocês vão fazer alguns exercícios práticos, tá? Eu vou colocar uma atividade pequena onde vocês só vão escrever algumas poucas coisas sobre uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, tá? Essa atividade vai valer a presença dessa semana, tá bom? E aí o que vai ser avaliado é o que vocês vão fazer na semana que vem, tá? Então, pessoal, vamos para a ferramenta, né? A gente já estudou nos módulos anteriores o Google Documentos e o Google Apresentações, tá? Na verdade, o Google tem uma suíte grande de ferramentas online. A gente vai conhecer então a terceira, que seria, vamos chamar assim, do trio básico, né, de ferramentas de escritório, ferramentas Office, né, que são uma ferramenta para a gente escrever apresentações de slides, uma ferramenta para escrever documentos de texto e uma ferramenta para planilhas eletrônicas, tá? Para a gente acessar o Google Planilhas, é no mesmo esquema das outras, tá? A gente pode acessar dentro do e-mail ou acessar ela diretamente pelo Google, por exemplo, tá? Vocês vão procurar aqui o ícone do Planilhas, tá? E também a tela inicial dele é muito parecida com a dos outros, tá? A gente vai geralmente selecionar uma planilha em branco, tá? Ele tem alguns modelos, tá? Bom, pessoal, talvez para muitos de vocês mexer num software de planilha seja uma novidade, tá? Não é tão comum as pessoas usarem um software de planilha eletrônica como usam de documentos ou de apresentações de slides, tá? Para quem já mexeu com Excel, por exemplo, tá? Aqui é muito similar, tá? Na verdade, todos mais ou menos seguem o padrão do Excel, tá bom? Para quem não conhece ainda, tá? O que é uma planilha eletrônica, certo? Vocês estão vendo aí no vídeo que a tela inicial do Google Planilhas ela é um pouco diferente, né? Tem algumas coisas similares ao Google Documentos, mas ela tem algumas coisas diferentes. A principal diferença é que, em vez de a gente ver uma folha de papel aqui no meio, aqui embaixo, a gente está vendo uma tabela, tá? Com linhas e colunas e células, tá? Então, uma planilha nada mais é do que uma grande tabela, tá? Só que, tá, você pode perguntar, bom, por que eu vou usar um software então separado para fazer uma tabela se eu posso fazer no Google Documentos, por exemplo, no Word, tá? Bom, a questão, pessoal, é que aqui a gente pode fazer tabelas com texto, com conteúdo, mas também o software de planilhas tem vários recursos para a gente fazer cálculos, por exemplo, tá? De forma automática, tá bom? A gente vai dizer para ele como a gente quer os cálculos, ele vai fazer os cálculos automaticamente com os valores que a gente vai colocar na planilha, tá? A gente pode gerar gráficos, por exemplo, a partir dos dados. A gente tem algumas ferramentas para consultar, ordenar os dados de forma a facilitar a nossa consulta, tá? Então tem N ferramentas, tá? A gente não vai ver tudo nessa disciplina, tá? Sobre o planilhas, a gente vai ver algumas coisas e que eu imagino que seja o início, tá? Para vocês terem uma ideia, mais uma noção assim e poder criar uma planilha básica, tá? Para vocês poderem fazer alguns cálculos, enfim, tá? Bom, gente, então, assim como no Google, eu vou dar uma geral na tela para vocês sobre a tela do Google Planilhas, assim como nos outros ferramentas do Google, vocês podem definir um nome, tá? Para o arquivo de vocês, tá bom? Vou colocar aqui um nome, tá? Inclusive, vocês podem salvar, mover ele para alguma pasta específica do Drive, tá? Eu vou mover ele para uma pasta específica do meu Drive, tá? Onde eu estou salvando os arquivos dessa aula.
E aí, porque por padrão ele vai colocar na pasta raiz do drive de vocês, tá? Muito bem, tá aqui a pasta. Moveu para lá. Bom, gente, então vamos começar entendendo um pouco da tela, tá? Então a gente viu ali como alterar o nome do arquivo, tá? E ele tem um menu lá em cima com as outras ferramentas, onde a gente pode acessar todas as opções que a gente tem aqui, tá? Para formatar as planilhas. A gente vai vendo essas opções ao longo das aulas, das próximas aulas, né? Hoje nas próximas aulas. Aqui temos as principais opções dentro desse menu, dessa barra de ferramentas, tá? Muitas parecidas com as ferramentas que a gente viu anteriormente nos outros programas, tá? Nas aplicações. E aqui embaixo, então, a gente tem a telinha com a planilha, tá? Bom, pessoal, então, primeiro, tá? A gente vai entender alguns conceitos básicos. O que é uma linha, o que é uma coluna, e o que é uma célula, tá? Antes disso, tá? O que é uma planilha exatamente disso? Uma planilha, então, é essa estrutura aqui. A gente pode ter várias planilhas num arquivo só, tá? Aqui embaixo, a gente pode ter esse maisinho aqui, onde a gente pode acrescentar novas planilhas, novas páginas, e a gente tem quantas páginas a gente quiser, tá? Se a gente quiser remover uma página, a gente vai excluir ela aqui. Cada página tem uma estrutura separada de linhas e colunas, tá? Eu vou apagar ela aqui, tá? Então, pessoal, a planilha é isso aí. Cada planilha, então, tem colunas e tem linhas, tá? Vocês estão vendo que as colunas, elas têm nomes de letras, tá? Então, A, B, C, D, E, F, G, H são as colunas, tá? Então, eu vou falar a coluna I da planilha, tá? Então, é toda essa estrutura vertical aqui na planilha, tá? As linhas, vocês estão vendo que são horizontais, né? Elas são nomeadas por números. Então, tem a linha 1, a linha 2, a linha 10, a linha 100, a linha 14, a linha 1000, tá? Então, as linhas são números e as colunas são letras, tá? Quando uma coluna encontra uma linha, a gente tem uma célula, que são esses retângulos aqui, tá? Que eu estou marcando ali de azulzinho, ó. Então, essas aqui são as células, tá? Cada retângulo desse, onde uma linha encontra uma coluna, é uma célula. E a célula, pessoal, ela recebe um nome também, tá? O nome da célula vai ser sempre a combinação do nome da coluna com o número da linha. Essa célula, por exemplo, aqui, ela está na coluna B, na linha 2. Então, ela seria a célula B2, ok? B2, tá? Esse seria o nome da célula. Essa aqui, por exemplo, está na coluna C, linha 5. Então, seria a célula C5, tá? Bom, gente, e aí o nosso conteúdo da planilha vai estar dentro das células. Então, eu posso escrever texto, por exemplo, dentro das células. Basta digitar, tá? Certo? Então, posso digitar um texto ali, usando o teclado, tá bom? E formatar ele como a gente viu nos outros programas, tá? Posso colocar em negrito, itálico, tá? Trocar fonte, tá bom? Aqui, mudar a fonte do texto, mudar o tamanho da fonte, tá bom? Trocar cor, sublinhar, tudo isso, tá bom? Bom, gente, além disso, tá? A gente também tem como colocar uma cor de preenchimento que funciona como seria com as tabelas lá, tá? Essa cor de preenchimento vai ficar no fundo da célula. Por exemplo, eu coloquei ele aqui de amarelo, tá? E, pessoal, eu posso colocar bordas também em cada célula, tá? O que é uma borda, gente? Bom, uma borda, ela é uma claro, aquilo que vai ficar na volta, tá? Vocês perguntam, mas já tem borda, professor, nas células. Realmente aparece aqui linhas, tá? Mas essas linhas vocês estão vendo que elas estão bem fraquinhas aqui, é porque elas são só uma guia. Quer dizer que se você fosse imprimir, a gente pode imprimir a planilha, tá? Ou gerar, por exemplo, ela em PDF, isso não quer dizer que essas linhas vão aparecer. Na verdade, elas não vão aparecer, tá? Elas só estão aqui como um guia para a gente ver onde estão as linhas, as colunas e as células, tá? Se a gente quiser que fique um quadro na volta, a gente precisa colocar uma borda aqui, tá? Então aqui
por exemplo, quando eu clicar nesse ícone aqui, eu posso definir uma borda para minha célula. Ele tem as opções aqui, tá? Então, eu posso colocar borda tudo, tá? Só nas laterais, ou em cima, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui todo o quadro, tá? Aqui do lado eu posso escolher qual a cor da borda, tá? E a espessura da linha, tá bom? Olha só, pessoal, vocês estão vendo ali que a linha ficou mais forte, mais preta, tá? Então é porque eu coloquei a borda ali, tá? Também, vocês podem formatar várias células simultaneamente. É só vocês selecionarem elas. Como é que vocês vão selecionar? Ou clica com o mouse na célula e arrasta o mouse, tá? Ou vocês usam o teclado com as setas do teclado apertando Shift, tá? Dá o mesmo efeito. Por exemplo, aqui eu selecionei 4 células, tá? Se eu aplicar uma formatação nelas, por exemplo, trocar para negrito, todas as 4 vão ficar com o texto em negrito, tá? Ou trocar fonte, enfim. E a borda, pessoal? Bom, eu queria comentar para vocês aqui em especial sobre a borda, tá? Então, vocês estão vendo aqui, quando vocês, por exemplo, usarem uma opção como essa aqui, bordas externas, o que vai acontecer? Ele vai colocar a borda só na volta desse quadrado aqui. Ó. Vocês vão ver que todo quadrado ficou com uma borda e no meio não tem nada. Tá? Eu tenho 4 células, 2 por 2, mas eu tenho borda só na volta. Se eu quisesse borda no meio, então eu teria que usar esse ícone aqui, ó, todas as bordas. Então eu vou colocar borda em tudo, tá? Olha ali, ó, ficou um quadrinho, tá? Certo, gente? Então a borda, as bordas são basicamente isso aí, tá? Pessoal, tem outras opções de formatação também, tá? Que a gente vai ver aí ao longo das aulas, tá? Vocês podem fazer alinhamento, tá? Podem mesclar células, por exemplo, aqui como a gente faz nas tabelas do Google Documentos, tá? Que ele vai juntar duas células a formar uma só, tá? Eu tenho um alinhamento horizontal, tá? De negrito, tá? Centro, esquerdo, direita, tá? Não tem justificado aqui, tá? Tem o alinhamento vertical, que seria o alinhamento na vertical, tá? Posso botar no topo, embaixo ou no meio, certo? Rotação do texto, se o texto vai ficar girado, invertido, né, de cima para baixo, tá? E tem algumas opções aqui específicas para números, tá? Que a gente vai vendo aqui ao longo de alguns exercícios. Vocês podem dizer quais tipos de números vocês querem colocar ali, tá? Eu acho que isso aqui vai ficar mais claro se a gente fizer um exemplo, pessoal, tá? Eu vou abrir aqui uma lista de exercícios que eu tenho. Eu acho que vai ficar bem interessante para vocês verem como é que isso aqui funciona, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai fazer essa lista eu vou passar provavelmente para vocês na semana que vem. Tá aqui, ó, tá? Então, galera, é o seguinte, eu vou fazer com vocês o primeiro exercício, tá? Vou dar essa colher de chá para vocês, tá? O que é esse exercício aqui, gente? Tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem que construir essa planilha aqui, tá? Muito bem, vamos lá então, tá? Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Matar. Ele tem uma opção aqui de limpar formatação, tirou tudo, tá? Bom, então vamos começar do zero, tá? Gente, essa planilha aqui, eu posso colocar ela em qualquer lugar aqui dentro da minha tela, tá? Pode colocar aqui, começar ela do cantinho, ou aqui bem no meio. Eu vou começar aqui, ó, dessa célula, tá bom? Bom, vamos começar então. Eu tenho então, primeira célula ali, valor do dólar. Vou colocar esse texto ali, tá? Do lado, eu tenho um número, tá? 2,94. Bom, o dólar não está nem de longe esse valor, né? Hoje está o quê? Vamos dar uma pesquisada aqui. Depois a gente vê se certo isso, mas eu vou deixar esse valor aqui, que isso aqui é um exemplo bem antigo que eu tenho, tá? Muitos anos atrás. Gente, então assim, ó,
é um número, tá? Vocês viram que eu digitei um número ali. Ele automaticamente já coloca os números alinhados à direita, tá? Porque normalmente os números ficam alinhados à direita, tá bom? Agora, eu quero colocar o símbolozinho do real, tá? Olha só, gente, vocês podem digitar o símbolozinho do real ou vocês estão vendo que tem esse ícone aqui, ó, formatar como moeda, tá? Se vocês clicarem ali, ele automaticamente já inclui o símbolo da moeda, tá? Ele já pega as configurações locais sobre de qual país que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, eu estou usando do Brasil, ele já pegou a moeda do real. Se eu estivesse usando nos Estados Unidos, ele provavelmente pegaria já a moeda do dólar, tá? Ok, gente. Temos que colocar bordas aqui, né? Então vamos clicar ali. Opa, usar essa aqui. Borda em tudo, tá? Ali nas duas células. Vi que eu selecionei as duas e coloquei a borda, tá? Próximo passo, galera. Então a gente tem que colocar essa linha aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo que a nossa planilha vai usar 5 colunas, ó, tá? Produtos, quantidade, preço unitário, total em reais, total em dólar. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, essa célula que está escrito, onde está escrito papelaria, papel branco, ela tá ocupando, ela é uma célula mesclada aqui, ó, eu mesclei 5 células para formar uma só. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lá e vou selecionar as 5 células, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vou lá na opção de mesclar ali, ó, mesclar todas, tá? Beleza, ali, tá uma célula só. Para facilitar a visualização, vou colocar uma borda aqui, ó, tá ali ela ali, ó. Agora, pessoal, vou escrever ali, ó, papelaria, papel branco, tá? Tá ali. Ok. Vamos então aos outros textos ali, tá? Que eu tenho nas outras colunas. Produtos, tá? Quantidade, preço unitário, total em reais, total dólar, tá? Estão todas centralizadas. Como é que eu vou fazer? Não vou fazer uma por uma, vou selecionar todas, tá? Vou ali na opção de alinhamento horizontal e vou selecionar centralizar, tá? Ele centralizou todos, beleza? Barbada, né? Vou escrever os conteúdos ali, ó, caneta azul, caneta vermelha. Passou um pouquinho ali, né, pessoal? Olha ali, ó, o A do vermelho. O que eu vou fazer? Vou lá em cima, ó, entre o B e o C, ali entre as colunas, vou botar o mouse bem ali no meio. Ó. Vocês vão ver que o ícone mudou, ó, ficou uma setinha para os dois lados. Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse e manter pressionado, ó, vou arrastar para a direita, ele vai aumentar o tamanho da coluna. Ó. Olha lá, beleza. Tá? O suficiente para caber o texto ali. Depois ele, ó, caderno, régua. Selecionei ele sem querer, galera. Lápis. Opa, esqueci do caderno ali. Vamos lá. Caderno, régua, lápis. O que mais? Papel sulfite e tinta nanquim. Tá? Vamos escrever as quantidades. Ele tem ó, 500, 750, 250, 310, 500, 1500 e 190, tá? Ok, preços, tá? O que eu vou fazer aqui? Bom, vamos lá. 0,15, tá? 0,15, 10, 0,50, 0,10, 10 centavos, né? 2,50 e 6. Ah, mas e aí? Tá faltando o símbolo do real e tá faltando alguns números não ficaram com duas casas depois da vírgula, tá?
Como é que a gente resolve isso? Vou selecionar todas as casas e vou lá no iconezinho do real, lá, da moeda. Tá? E, puf, mágica, tá? Apareceu ali formatado bonitinho, tá bom? Beleza, né? Se vocês quisessem formatar o número de formas diferentes, tem esse ícone aqui de formatação. Ó. Vocês podem selecionar qual formato que vocês querem, tá? Tem até para formatar como data, hora, tá bom? Dá para vocês controlar o número de casas decimais aqui, ó. Posso aumentar o número de casas ou diminuir o número de casas, tá? Ele arredonda os números automaticamente. Por exemplo, se você tem um número que tem 4 casas depois da vírgula, vocês vão colocar só 2, ele vai arredondar o número, tá? E tem como representar como porcentagem também, tá? Beleza, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, faltou o quê? Bordas, tá? Preciso colocar as bordas aqui. Então, vou lá no... Selecionei, ó, viram que eu selecionei todo o quadro que está faltando ali, ó. Eu vou lá e uso o primeiro ícone de todas as bordas e ele, puf, colocou todas as bordas, tá? Beleza? Digitado, certo, pessoal? Então, basicamente, gente, formatar uma planilha não tem muito segredo, tá? Vocês vão digitar os textos, vão usar essas ferramentas de formatação aqui que eu mostrei para vocês, tá? Essas opções todas estão no menu formatar também, vocês vão encontrar aqui, tá? Agora, gente, para finalizar, tá? A gente vai preencher essas últimas duas colunas. Não tem nenhum conteúdo ali na lista, mas vocês vão ver que nesses exercícios eu vou colocar aqui embaixo uma descrição das fórmulas e que vocês vão precisar colocar. O que é uma fórmula, gente? Uma fórmula é uma célula, é um conteúdo especial, tá? Que eu coloco numa célula. Isso significa que aquela célula vai ter um conteúdo calculado baseado no valor de outras células, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, essa célula aqui, ó, ela vai ter, o conteúdo vai ser o quê? A multiplicação da quantidade pelo preço unitário, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar nessa célula o valor, por exemplo, nessa linha que eu estou selecionado, vai ser 500 vezes 0,15, tá? Esse vai ser o valor que tem que aparecer aqui. Gente, então, para a gente colocar uma fórmula, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai sempre começar uma fórmula com o sinal de igual. Quando vocês digitarem um texto começando com o sinal de igual, o Google Planilhas automaticamente vai entender que isso é uma fórmula, tá? Então, por exemplo, eu quero dizer aqui que eu quero uma multiplicação de 500 por 0,15. Eu vou colocar 500 vezes 0,15, tá? O vezes, vocês viram que eu coloquei um asterisco, tá? Tá bom? Então, isso aqui é uma expressão. O que vai acontecer ali? Ó, ele vai botar o resultado do cálculo, 75, tá? Gente, então, basicamente, para vocês construírem uma fórmula simples com as operações aritméticas básicas, basta vocês colocarem o sinal de igual, os números, tá? Por exemplo, eu quero saber quanto é 2 vezes 2. 2 mais 2, tá? 2, o operador, mais, e 2, tá? O que vai acontecer? Eu aperto o Enter e ele coloca o resultado, tá? Então, basicamente vou ter o igual, uma operação, um número, o operador e um outro número, um outro valor, tá? Os símbolos das operações, tá? Para o mais e o menos é igual ao que a gente usa na matemática, tá? Mais, menos. A multiplicação é um asterisco e a divisão é essa barrinha aqui invertida, tá? Declinada, tá bom? Galera, então é o seguinte, ó. Só que temos uma coisa, tá? A gente quer, e essa é uma grande sacada dessas planilhas, que quando eu alterar o valor aqui, por exemplo, da quantidade ou do preço, ele automaticamente recalcule esse valor aqui. Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente consegue fazer isso, tá? Em vez de usar os números diretamente, eu vou usar o nome das células. Por exemplo, aqui, eu quero calcular o valor total desse produto, da caneta azul, tá? A quantidade desse produto está nessa célula aqui. Essa célula aqui está na linha C, na coluna C, linha 5. Então, é a célula C5, tá?
O preço unitário está na célula que está na coluna D, na linha 5. Então, eu vou colocar D5, essa célula. Vocês estão vendo que ele está selecionando aqui, ele está marcando as células que eu estou usando na fórmula? Olha ali, ó, tá? E se vocês verem, ele está botando o valor resultante já ali em cima. O que ele está fazendo? Ele está pegando os valores que estão nas células, está multiplicando e já gerando um resultado, como se eu tivesse colocado os números, tá? Se eu clicar o Enter, apareceu 75, que ele inclusive automaticamente já formatou como um valor de moeda. Por quê? Porque uma das células tem um valor de moeda. Então ele subentende automaticamente que esse valor é um valor de moeda, tá? E tá certo, né? Na verdade. Bom, o que vai acontecer de mágico aqui? Ó? Porque se eu alterar o preço unitário, por exemplo, aumentou o valor da caneta, agora é 20 centavos, tá? Ele recalcula automaticamente o preço total aqui, ó, R$ 100, tá? Legal isso, né? Bom, agora, gente, a gente tem que fazer a mesma coisa para as outras células, tá? Só que tem um detalhe, gente, a fórmula é a mesma, tá? A gente vai multiplicar a quantidade pelo preço unitário, mas vocês estão vendo que o nome das células vai mudar. Por exemplo, no total da caneta vermelha, eu não posso botar C5 vezes D5, né? Porque a quantidade da caneta vermelha está na célula C6 e, a, e o preço está na célula D6. Então seria C6 asterisco D6. Tá? Para o caderno seria C7 asterisco D7 e assim por diante. Bom, aqui a gente só tem 7 células para preencher, né? Vocês estão vendo que está mudando só o número da linha, porque as colunas é a mesma, tá? É C e D, só muda o número. Mas imagina se a gente tivesse aqui 100 células, tá, para preencher. Seria bem complicado, né? A gente fazer isso uma por uma. Bom, tem uma forma fácil e rápida de preencher essas fórmulas. Como só vai mudar o número da linha, é a mesma forma, vocês estão vendo que cada linha cada célula que eu seleciono aparece um quadradinho ali no canto, tá? Quando vocês botam o mouse ali em cima, o cursor do mouse muda para uma cruz ali, ó, com um sinal de mais, tá? Se vocês pressionarem o botão esquerdo do mouse e arrastarem isso aqui para baixo, até a última célula da coluna, soltarem, olha só que mágica que ele faz, ó. Ele copia a fórmula, tá? Olha aqui, se eu for na célula, vocês vão ver aqui nessa linha aqui, ó, aparece a fórmula que está na célula, tá? Vocês estão vendo que ele automaticamente, gente, já copiou a fórmula, alterando o número da linha. E aí está pronta a coluna. Muito fácil, né? Então, basicamente, gente, o que vocês têm que fazer é preencher a fórmula na primeira linha da coluna, primeira célula da coluna, e arrastar para baixo, tá? O quadradinho. Ele vai preencher toda a coluna com as fórmulas corretas, tá? Vamos para a última coluna, tá? Essa aqui é um pouquinho de uma outra forma, né? A gente vai pegar o valor total em reais e dividir pelo valor do dólar, tá? O valor total em reais está nessa coluna. O valor do dólar está aqui em cima, tá? Como é que vai ser então? Bom, pessoal, vou fazer a fórmula então. Igual, tá? Onde é que está o valor total em reais da caneta azul? Está aqui nessa célula. Essa célula aqui é E5. Posso digitar o número ou basicamente só clicar em cima. Se eu clicar em cima da célula, eu já coloco o nomezinho ali, ó, E5. Que barbada, hein? O operador de divisão, ó, barra, tá? Eu vou dividir isso pelo valor do dólar. Clico lá no valor do dólar, botou o nome da célula ali, ó, C2, tá? Vou apertar o Enter aqui, ó. Deu o valor resultante, ó. 34, ele está botando aqui um valor sugerido. Vou ignorar isso aqui por enquanto, tá? 34,01 alguma coisa. Isso aqui seria o valor em dólar, tá? Baseado nesse valor aqui, certo? Dos R$ 100. Bom, mas eu não quero que fique todas essas casas aqui, tá? Se eu formatar com moeda, vai aparecer o símbolo dos reais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar como número mesmo,
Mas eu vou reduzir aqui, ó, vou aqui no mais nos formatos e vou escolher um formato de número com duas casas depois da vírgula, ó, tá? E aí ele já acertou ali direitinho para mim, tá? Legal, né? Ah, professor, então agora basta a gente só arrastar para baixo que vai funcionar. Vamos ver se vai? Olha lá, vou arrastar para baixo. Opa, temos problemas. O que que houve aqui? Tá? Deu um erro aqui na célula do meio, porque esse erro aqui está dizendo aqui, ó, que ele está correndo uma divisão por zero, tá? E aqui porque ele tentou usar na operação um valor que não é um número. Mas por que deu esses erros? Se vocês forem ver, os valores que estão aparecendo aqui está tudo errado, tá? Não é esses valores aqui que deveriam estar aparecendo. O que está acontecendo aqui, pessoal? Se a gente for olhar as fórmulas que ele gerou, tá? Ele pegou a nossa fórmula inicial e, basicamente, ele somou mais um nas linhas, porque a gente empurrou para baixo, tá? Então, ele está dividindo E6, tá certo? Só que pela célula C3. Opa, na C3 tem nada, tá em branco ali, ó, tá? Por isso que deu problema ali, né? Na de baixo ali, ó, ele está dando dividir E7 por C4. Pá, não dá, né? Qual é o problema aqui? O problema é que quando a gente arrasta para baixo, todo que ele vê que tem número, ele soma mais um, tá? Só que no segundo número, no caso do C2, não pode, ele vai ter que dividir todos por C2, todos pelo mesmo valor lá, mesma célula. Como é que eu posso dizer para ele que eu quero arrastar para baixo, mas eu não quero que ele mude o número 2 aqui? Bom, eu posso dizer isso para ele, tá? Basta colocar um cifrão na frente, tá? Do número. Olha lá, eu coloquei então C cifrão 2. Significa o quê? Que esse 2 ele não vai aumentar, ele não vai somar mais um, tá? Então, se eu arrastar para baixo, ele vai manter o C2 ali, ó. Ele não mexe, tá? Mas mexeu no E, tá? Que a gente quer que ele faça isso. Então, agora os valores estão corretos, tá? Olha lá. E6 dividido por C2 e por aí vai, tá? Então, está tudo correto. Aqui está o valor em dólar. Por exemplo, se vocês quiserem alterar o valor do dólar, vamos pesquisar aqui qual é o valor do dólar na data atual, cotação do dólar hoje, tá? Vamos lá. Cotação dólar, ó. O dólar está a R$ 5,47. Uau! Né? Bem alto o valor do dólar. Então a gente vai botar lá, ó, 5,47. E aí ele está calculando aqui qual é o valor em dólar relativo. Vocês viram que ele atualizou toda a coluna. Que mágica, hein? Essa é uma das coisas legais de trabalhar com planilhas, tá, pessoal? Se a gente for fazer esses cálculos com vários valores, a gente pode montar a planilha, vai dar um trabalho, mas depois que a gente montar ela, a gente pode atualizar os valores que ele recalcula automaticamente. Esse é um dos benefícios da gente trabalhar com planilhas eletrônicas. Tá beleza? Bom, galera, por hoje eu vou encerrando por aqui, tá? Por essa semana. Então, o importante o que a gente viu? Como a gente começar uma planilha, tá? Formatar os textos, escrever textos, inserir bordas, formatar os textos, e a gente inseriu fórmulas simples, né? Usando as operações aritméticas básicas, tá? Beleza? Então, semana que vem eu vou deixar alguns exercícios práticos para vocês construírem as planilhas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo meu e-mail ou pelo Moodle, mandando mensagens ali no fórum de dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima, tá bom?